pensar fora da caixa é primeiro olhar para o óbvio. Às vezes a gente fica tão preocupado em pensar fora da caixa que não olha para o óbvio. Né? Vamos falar sobre isso. Network, né? Aqui nem se fala lá no próprio grupo. Por quê? Porque lá no outro grupo vão entrar outros membros. Né? Por exemplo, o pessoal que vai fazer o curso nas outras cidades também vão entrando, essas pessoas vão entrando. E depois elas vão parar, porque eu vou viajar e volto em agosto. Quando eu retomar a turnê novamente aqui no Brasil, vão continuar entrando. E vocês vão poder estar trocando network ali o tempo inteiro. Né? Reciclagem. Né? Nós vamos mostrar como é simples, eu disse na palestra, vou repetir. Durante esses nossos encontros aqui, nós vamos ver, por exemplo, um balancete operacional que não tem nada a ver com balancete contábil, e a gente não vai precisar saber absolutamente nada sobre matemática financeira. A gente vai precisar saber para onde olhar e o porquê olhar aquilo ali. E ponto e basta, não preciso ser matemático financeiro. É por isso, eu ontem postei lá no meu Facebook, lá eu postei uma matéria que diz que daqui a, eu não me recordo agora, se não me falha a memória, são 15 anos, 15 ou 20. Daqui a 15 ou 20 anos, 80% das profissões vão morrer. Como, por exemplo, advogado. Né? Advogado, minha filha está começando uma faculdade de Direito. Falei para ela, você está ciente da tua profissão, quando se formar, não vai praticamente existir mais. Está ciente disso, né? Ah, sério, conversa. Por quê? Porque muitas profissões elas vão ser extintas. Né? Vão sair fora do mercado. Né? Equilíbrio entre PJ e PF, falei que isso é um dos grandes gargalos no mundo corporativo, e a gente vai aprender a se disciplinar com relação a isso. Eu inclusive falei na palestra, foi com ele, né? Eu falei, não, foi consigo, né? Eu falei, ó, foi consigo, você está na palestra? Eu falei, acho que foi com você, taca no prova agora, não foi? É o que a gente vai falar do equilíbrio. Sobre avançar e evolução. Não existe gestão, evolução e avanço sem métrica. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, é tão difícil. Não é nada, gente, é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Medir algo é muito fácil, desde que nós tenhamos disciplina. Eu posso falar aqui com muita propriedade, para qualquer segmento, todos esses segmentos que vocês citaram aí, a gente já teve alguma passagem ou alguma experiência. Então eu vou dizer, para o porte da empresa de vocês vão ter aí, pegando essas ferramentas que nós trouxemos, a bateria das 6 ferramentas, vocês vão fazer de 8 a 16 lançamentos no máximo, para com a empresa controlada. Se você não tem 10 minutos para fazer 20 lançamentos, sabe o que é 20 lançamentos? É você pegar ali no computador e digitar 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, pronto. Outra ferramenta, 1, Enter, 2, 20 lançamentos. Então, se a gente não mostrar para o diretor, né, se a gente tiver algum desdobramento, os prestadores de serviço, ou se nós, enquanto empresários, enquanto gestores, não tivermos a consciência de que isso não é perda de tempo, é investimento, a gente desenvolve. Sustentabilidade financeira, nós vamos ver no planejamento estratégico, que, na verdade, é o que eu costumo dizer e eu tenho muito orgulho disso. Nós desenvolvemos uma técnica que o planejamento financeiro estratégico que nós fazemos, quem foi meu cliente e nós chegamos nesse estágio sabe disso. Nós fazemos ele de baixo para cima. E aí, existem muitas empresas que falam assim, minha empresa tem que dar X mil reais de lucro. Isso não existe, não existe definir valor absoluto de lucro numa empresa, e sim percentual. Quanto em percentual a minha empresa tem que apresentar de resultado líquido? Quanto tem que ser a rentabilidade da minha empresa? Minha empresa tem que me dar 10 mil reais de lucro. Isso não existe. 10 mil reais tem que ter alguma equivalência ao planejamento estratégico ou ao planejamento financeiro. Por quê? Porque as vendas elas sofrem sazonalidade, mas o controle e a sustentabilidade depende dessa sazonalidade. Então, normalmente, sabe o que acontece com as empresas? Você pega um mês forte, por um exemplo, pega mês de dezembro, você bombou o mês de dezembro. Dependendo da tua forma de compra, como você compra, a tua condição de compra, vamos supor, eu compro por 30, 60 e 90. Eu bombei em dezembro. Normalmente, o que acontece em janeiro? As vendas dão uma
e é quando eu tenho que... Aí é que entra o problema. Então, no planejamento a gente vai ver isso. Eu não me importa se é 10, se é 15, se é 20, se é 30, se é 100, se é 500 mil o meu lucro. Me importa é o percentual. Então nós vamos definir o percentual e jogar o que sobrar para cima. Nós vamos ver isso. Desenvolvimento de conteúdo, a gente já acabamos de ver né? Acabamos de ver aqui uma metodologia de planejamento financeiro de baixo para cima, que isso já inclui um conteúdo chamado distribuição de orçamento. Isso que eu acabei de falar, tecnicamente, eu estou falando de distribuição orçamentária. Como é que eu vou distribuir aquilo que eu estou faturando, aquilo que eu estou arrecadando? É isso, né? E estratégia, nós temos um módulo específico para estratégia, mas nós vamos tentar, né? Por isso nós não expandimos muito o número de pessoas, mas que bom, fico até feliz. Nós tivemos que negar inscrições, e é por isso que eu acho que a Roberta de vez em quando dava uma acelerada, porque via mesmo a intenção de vocês quererem fazer o curso, só que não dá para todo mundo fazer, porque imagina se nós colocarmos 30 pessoas aqui para fazer algo 95% prático. Fica impossível. Primeiro que é humanamente impossível eu dar assistência a 30 pessoas ao mesmo tempo, não tem como, né? Então, por isso, a parte da estratégia nós vamos tentar, inclusive, depois tratar pontualmente cada um dos segmentos. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Não?